Normas gerais de circulação e conduta. É de grande importância o condutor conhecer e praticar as leis de trânsito e as regras de circulação e conduta para dirigir corretamente de acordo com o que determina a legislação. Mas antes de colocar seu veículo em movimento, verifique as condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, como cintos de segurança, limpador de para-brisa, sistema de iluminação e buzina, além de observar se o combustível é suficiente para chegar ao seu destino. Utilizar calçados que se firmem aos pés é muito importante para que não comprometa a utilização dos pedais. Os condutores não poderão dirigir com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volumes à sua esquerda ou entre os braços e as pernas, no caso, com apenas uma das mãos, utilizando-se de fones, nos ouvidos ou manuseando o telefone celular. Então, isso é proibido, gente? Vocês sabem que não se pode utilizar o celular, com apenas uma das mãos também, da infração, é multa. Transportar pessoas, animais ou volume na sua esquerda ou entre os braços e as pernas, também. E com o braço para o lado de fora também, mesma coisa, Proibido assim, como é que eu vou dizer? Gera multa, É uma infração. Por quê? Porque você coloca em risco, tanto a vida dos que estão dentro do veículo, quanto os outros do lado de fora, É assim que funciona. Então, vamos continuar aqui para ver, normas gerais de circulação e conduta, ainda, O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então, nós vamos ler aqui de que maneira o condutor vai estar transitando, qual que é a melhor forma, o que se faz, para que você faça uma boa condução, não colocando vidas em risco, o que você deve fazer. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Então, essa distância lateral de segurança é muito importante, tá, gente? Lateral e frontal, Tanto para o lado da calçada, quanto do outro lado, para o lado esquerdo, onde estão os outros veículos, Ele deve manter aí essa distância. Quando veículos transitam por fluxo que se cruzem, aproximarem-se de local não sinalizado, terão preferência de passagem. Então, veja bem, este veículo está se aproximando para um local sinalizado. Este local é sinalizado, certo? E aí, aqui está falando, de um local não sinalizado. Então, quando o veículo se aproxima de um local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, quem está na rodovia terá sempre a preferência de passagem, gente. É a primeira, situação de preferência, são as rodovias, tá? Aqui esse veículo está se aproximando de um fluxo, e se ele poderia ser uma rodovia. Mas se não fosse, também estaria sinalizado, porque tem aqui a placa de dê a preferência. Então, esse veículo vai ter que dar preferência aos outros que estão circulando aqui, Certo?
Quando veículos transitando por fluxo que se cruzem aproximarem-se de local não sinalizado, veja bem, não sinalizado sempre, terão preferência de passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então, quem está dentro da rotatória aqui sempre terá preferência. Não importa a sinalização que você encontra aqui, né, na entrada da rotatória, tá? Sempre vai ter a preferência os veículos que estão transitando pela rotatória, tá? Depois nós vamos ver outros exemplos aqui. Quando veículos transitando por fluxo, novamente, né, tudo aquilo que eu já li, por fluxo que se cruzem, aproximarem-se de local não sinalizado, terão preferência de passagem. Então, aqui nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, quando não é rodovia, não é rotatória, tem preferência de passagem o veículo que está à direita do condutor. Então, veja bem, esse amarelinho aqui, tem algum veículo do lado de cá? Não tem, né? Mas se tivesse, ele teria preferência. Aí, ele observa, aqui tem outro veículo, tá? Mas quem que está à direita do condutor? Esse branco, né? Porque aqui do lado de cá não tem outro veículo. Então, quem tem a preferência é o branquinho, né? Beleza? Depois a gente vê outros modelos e outras explicações aí a respeito das preferências de passagem, tá, gente? Porque é sempre muito importante você saber quando é a tua preferência, apesar de que todo condutor deve sempre levar em conta, né, a situação do momento, e também tem aquela coisa que o condutor favorece, né, um favorece o outro, principalmente quando eles estão parados, né, esperando, aguardando. Daí o condutor do carro branco manda o carrinho amarelo passar, ele vai passar, né? Não tem problema nenhum. Mas, por lei, a preferência é do veículo que está à direita. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento, isso que é importante, tá, gente? São coisinhas que caem lá na prova do Detran. Por isso que é bom prestar atenção, né? Então, neste caso, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, né? Os veículos maiores, quando não houver faixa especial a eles destinadas, né? Porque às vezes você encontra, né, uma faixa destinada só para ônibus, né? Então tem uma faixa lá especial destinada só para ônibus e caminhões. Então existe essa faixa especial, né? Certo? E as da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então, a pista da esquerda são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Certo? O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou das áreas especiais de estacionamento. Bom, para que vocês entendam isso, é o seguinte, nós temos a nossa garagem, não é mesmo? Então, mas para que a gente entre dentro da nossa garagem, né, leva o nosso veículo até a garagem, nós precisamos passar por cima da calçada. A mesma coisa acontece em estacionamentos centrais, né, onde você deixa seu veículo, né? Tem lá uns estacionamentos pagos e você tem que entrar. Então tem uma entrada e você acaba passando por cima da calçada, por cima dos passeios, né? E aqui diz que o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos também, né? Só poderá ocorrer para entrar ou sair de imóveis ou áreas de estacionamento. É isso que está dizendo aqui, né? Para que vocês entendam, compreendam essa situação. Então, não é que você não pode ficar em cima da calçada, nem em cima do passeio. Mas para entrar no estacionamento da sua casa, do prédio, ou num estacionamento qualquer, você
aí você pode, tá? Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Então, os veículos, né, que aqui nós vimos, de incêndio, de salvamento, né, de polícia e de fiscalização, operação de trânsito e ambulâncias, né, eles têm prioridade. Mas prioridade do quê? De circulação, né? Então, eles transitando, eles têm prioridade e eles pedindo passagem, nós temos que, né, abrir espaço para que eles passem. Tem também a prioridade em estacionamento, eles podem estacionar em cima da calçada, eles podem estacionar em qualquer lugar, né, mesmo que seja um lugar que, né, para nós não é permitido, eles têm essa prioridade, né? E parada também, eles podem parar em qualquer lugar, não tem problema. Mas, né, com um detalhe, eles terão que estar em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Então, essa é a obrigatoriedade deles, né? Eles têm que estar bem sinalizados para que eles possam estar gozando dessa prioridade. Sinalização por semáforo. O condutor deve fazer a passagem sobre a luz verde, sempre, né, gente? Luz verde, passagem livre, né? Sobre a luz amarela, deve reduzir a marcha e parar. Então, apareceu o amarelo, reduz a marcha e pare. Por quê? Porque em seguida vem a luz vermelha. E sobre a luz vermelha, obrigatoriamente, o condutor deve parar o veículo, respeitando a faixa de pedestres e áreas de interseção das vias. Interseção é cruzamento, tá, gente? Sempre que falar na palavra interseção, nós estaremos falando de um cruzamento. Em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos, os pedestres têm a preferência de passagem mesmo que não tenham concluído a travessia, né? Então, assim, se o pedestre iniciou a travessia e não concluiu e abriu o sinal para os veículos, o pedestre ainda assim tem a preferência, tá, gente? Até porque nós, condutores, não temos a menor intenção de passar por cima do pedestre, não é mesmo? Então, você para e aguarda a conclusão da travessia desse pedestre. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, desde que observado as condições de segurança para essa manobra. Essa lei, ela, né, artigo 44 aí do Código de Trânsito Brasileiro, 44A do Código de Trânsito Brasileiro, esse artigo ele é novo, né, gente? Essa lei é nova. Então, é livre aí, nós podemos fazer a conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo. Porém, tem que existir a sinalização que indique essa permissão, né? Tem que ter alguma coisa sinalizando que você pode fazer a conversão à direita aí no semáforo, né? Então, essa lei aqui, ela veio agora, é recente, desde abril, né? E nós não tínhamos ainda falado sobre ela, tá? Não sei se já estão cobrando essa lei nova nas provas do Detran, mas eu acredito que sim, tá, gente? Por isso que eu estou gravando novas aulas, para melhorar aí o conhecimento de vocês. Porque muitas vezes vocês vão ver nas aulas antigas a gente falando o tempo todo, porém algumas coisas, né, foram feitas alterações, a gente não fala, né, acaba não deixando isso a desejar, né? Ultrapassagem. Como ultrapassar?
A ultrapassagem é um movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Então, aí isso é a ultrapassagem, né? Aí nós temos aqui linhas de divisão de fluxos opostos. Separam os movimentos veiculares de sentidos contrários e regulamentam a ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel situado ao longo das vias. Então, nós vamos ver essa parte aqui, né? Tem uma parte bem interessante, mas e aqui nós temos a linha, né? Essa linha é simples seccionada. A ultrapassagem é permitida nos dois sentidos, tá? Então, quando essa linha é pontilhada ou seccionada, a ultrapassagem é permitida nos dois sentidos, tá? Beleza? Tanto para quem vem para cá, quanto quem vai para lá. Isso aqui nós chamamos de linha de divisão de fluxos opostos. Por que ela tem esse nome? Linha que divide fluxos opostos, ou seja, veículos que vão e veículos que vêm. Eles se encontram, né? Ela tem esse nome de divisão porque ela é na cor amarela, né? Então, a cor amarela divide fluxos dos dois sentidos, tá? Na cor é branca é um pouquinho diferente, mas depois na frente a gente vai falar sobre isso. Linha simples contínua. Neste caso aqui, essa linha também divide fluxos opostos, tá? Porém, ela proíbe a ultrapassagem para os dois sentidos. Por quê? Porque ela é contínua, ela não é pontilhada, tá? Aqui, dupla, contínua e seccionada. Então, nós temos duas situações aqui. Aqui, ela divide fluxos opostos, porque ela é amarela, né? Ela é amarelinha aqui, então ela divide fluxos opostos, tá? Dos dois sentidos. A ultrapassagem é permitida somente no sentido B. Então, o que acontece aqui? O veículo que está aqui no sentido A, ele não pode ultrapassar, porque ele está passando por uma linha contínua. Porém, o veículo que está no sentido B, ele é permitida a ultrapassagem, a visibilidade dele é boa. Então, quando isso acontece, eles colocam as linhas seccionadas ou pontilhadas, aonde ele pode ultrapassar tranquilamente, sem problema, tá? Linha dupla contínua. Então, aqui já é um pouquinho diferente, né? Ela divide fluxos opostos, veículos que vêm e veículos que vão. Porém, é proibida a ultrapassagem nos dois sentidos, né? E aqui também, por ela ser dupla, né? Porque aqui também proíbe nos dois sentidos, né, gente? Agora, aqui ela é o local mais perigoso ainda. Quando ela é dupla, é porque o risco ainda é maior, né? Então, é muito importante isso, tá, gente? Agora, nós temos um pouquinho diferente. Linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido. Então, as amarelinhas, você tem os veículos que vêm e os veículos que vão, né? Todas elas. Já as branquinhas, não. Os veículos vão para o mesmo lado, para o mesmo sentido. Então, diz assim, linhas de divisão de fluxos de mesmo sentido. Separam os movimentos veiculares de mesmo sentido e regulamentam a ultrapassagem e a transposição. Vamos ver o que fala. Quando a linha é branca e ela é seccionada, porque tem a amarela seccionada lá atrás que vocês viram. Agora, quando a linha é branca e ela é seccionada, então é permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa, ou seja, você pode tanto estar na esquerda e passar para a direita, é claro, que observando o trânsito, né, o movimento dos outros veículos,
como você pode estar na direita e passar para a esquerda. Sempre também com segurança essa passagem, né, gente? Então, isso chama-se transposição. Você está de um lado e vai para o outro, ou vice-versa. Agora, ultrapassagem também. Tá um veículo aqui, outro, e aí você pode fazer ultrapassagem por ele tranquilo. Já na linha contínua, proíbe a ultrapassagem e a transposição de faixa. Ou seja, ninguém dá importância para essa linha branca aqui, né? Essa linha contínua. Porém, ela proíbe que você mude de faixa, certo? Isso tem mais em sinaleiro e lombadas. Você encontra essa linha aqui, né? Nas vias de sentido único de circulação, ou seja, os veículos vão para o mesmo lado. E também ela proíbe a transposição de faixa. Você não pode estar na esquerda, passar para a direita, estar na direita, passar para a esquerda, né? Tem que ter um certo cuidado aí. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, você está transitando e, de repente, o veículo que você vai ultrapassar, ele sinaliza que vai entrar à esquerda. Você pode ultrapassar? Claro que não, né? Tem que aguardar que ele entre à esquerda e aí depois você vê o que faz, né? Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, né? Primeiro, nenhum condutor que vinha atrás tenha começado uma manobra para ultrapassá-lo. Então, você olha atrás aqui, ó, o retrovisor. Esse condutor vai ultrapassar você? Então, você não pode ultrapassar, você tem que deixar ele passar, né? Primeiro. Depois, você aí ultrapassa o veículo que está à sua frente. Porque senão você corre o risco aí de um acidente. Quem precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Né? Então, também tem essa questão, né? E a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre em uma extensão suficiente para sua manobra, para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Isso é a lógica, né, gente? Você tem que observar na frente, ver se você tem espaço suficiente para passar, sem colocar nenhuma vida em risco, né? Nem pode, né? Não pode ultrapassar se tiver algum veículo na frente. Tem gente que arrisca, né? Mas é muito perigoso, né, gente? Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, ou seja, sinalizar, né, gente? A sinalização é muito importante, né? Eu não canso de repetir, né, que a sinalização do nosso veículo é o único meio de comunicação que nós temos entre os elementos do trânsito. Então, nós podemos nos comunicar através do quê? Da sinalização do veículo. Você sinaliza todas as suas manobras. Isso é fundamental, né? Então, aqui, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Ou seja, o condutor pode tirar o braço para fora e sinalizar, caso ele tenha algum problema com a sinalização do carro, né, do veículo. Tá? Independente disso, ele também pode usar os dois, né? Não é proibido. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Então, isso também é fundamental. Retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço,
adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então, aqui, gente, é o seguinte, uma vez você fez a ultrapassagem, imediatamente você deve voltar a faixa de trânsito onde você estava, né? De origem, como fala aqui, tá? E utilizando sempre a luz indicadora de direção ou gestos, né? Convencional de braço, que você também pode estar usando, né? Utilizando. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue, outro veículo, né? Que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar. Se alguém pretende te ultrapassar, você deve dar o espaço para ele. É isso que está dizendo aqui, né? Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela em que esteja circulando, sem acelerar. Ou seja, aí, se você estiver na esquerda, você atrapalha, mas se você estiver nas outras, na do meio ou na da direita, aí você não vai atrapalhar. Então, você continua e mantém a sua velocidade, né? Sem acelerar, sem aumentar a velocidade. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, essa distância é interessante, né, gente? Ó, os veículos mais lentos são aqueles veículos pesados que a gente encontra aí nas rodovias, né? E entre eles, para quem vai futuramente, né, se tiver alguém aqui que vai dirigir caminhões, né, veículos pesados, então, assim, entre eles deve existir uma distância suficiente para que um veículo aqui em apuros, né, possa entrar aqui para evitar um acidente, né? Então, é isso que está falando aqui. Tá? Manobra. É o movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Deslocamento lateral consiste em transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos. Então, isso aqui é a definição, né? Definição de manobra e definição de deslocamento lateral. O condutor que queira executar uma manobra deverá se certificar que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via, né, que o seguem, precedem ou cruzarão com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em imóvel situado ao longo da via, o condutor deverá, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível, né? Isso aqui. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma via de um só sentido. Já volto a ler isso aqui novamente. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Então, presta atenção, é isso aqui, tá? Caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, que é o caso aqui, né? São dois sentidos, aquele veículo lá vem para, né? E também dá para ver que é porque tem a linha amarela aqui, né? A linha central que divide os fluxos, né? Tá? Caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Isso aqui é bem confuso, você tem que aguardar sempre a passagem do outro para que você
não aconteça o acidente aqui neste caso. Os veículos que se deslocam sobre os trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Bom, isso não tem nem o que falar, né, gente? Então, veículos que se deslocam sobre trilho, quem são? Os trens, né? Aí eles têm freio, eles param para os outros passar? Não para, né, gente? Não vai parar. Então, não tem a menor dúvida que eles terão preferência de passagem sobre os outros veículos, né? Até porque não existe uma sinalização que faça com que eles parem e também nem é possível que eles parem, né? Uso de luzes em veículo. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa durante a noite e mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, né? Sob condições adversas que nós vamos ver lá em direção defensiva. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Aqui acontece o seguinte, gente, só para explicar, porque a nova lei, só um pouquinho, gente, a nova lei, ela fez uma alteração em relação a isso, né? O que aconteceu? Há alguns meses atrás, né, antes dessa nova lei, nós tínhamos aí o problema das luzes na rodovia. Então, durante o dia ou à noite, em qualquer horário, porque à noite até porque não tem como andar com a luz apagada, né? Mas durante o dia, era obrigatório as luzes acesas nas rodovias. Vocês devem lembrar disso. Hoje, é sim obrigado a usar a luz acesa durante o dia, tá? Tanto nos túneis quanto nas rodovias. Só que em pista simples. Essas pistas duplicadas já não é mais obrigatório. Então, daqui para até Matelândia, a pista é via duplicada, né? É pista duplicada. Então, ali já não é mais obrigatório o uso das luzes acesas durante o dia. Só que assim, é minha opinião, né, gente? Minha opinião. Eu uso. Eu acho interessante você mostrar que você, né, está na estrada. Eu acho que a visibilidade dos outros condutores em relação ao seu veículo é muito maior. Então, por isso é importante o uso, né? Embora não seja mais obrigatório agora, né? As motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite, independente do local. Dentro da cidade, aonde quer que você vá, as motocicletas e motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se do farol de luz baixa durante o dia e a noite, né? É o caso aqui. Durante a noite, em circulação, continuando aqui as luzes, né? Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. O condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Então, isso é uma orientação. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Veja bem, gente, importante isso aqui, porque muita gente não sabe o momento exato e como ele deve utilizar aí o pisca-alerta. Então, aqui, primeira situação, em imobilizações ou situações de emergência. Veja bem, onde é que o condutor deve utilizar o pisca-alerta? Em imobilizações ou situações de emergência, ou seja, quando ele para, imobiliza o veículo, ou em situações de emergência, aconteceu um acidente lá na frente, você tem que ligar o alerta para que todos fiquem alertas, atentos, tá?
A outra situação é quando a regulamentação da via assim o determinar. É o caso lá de você parar na frente da farmácia e tá lá, né? 15 minutos, pisca-alerta ligado. Então, a regulamentação está determinando que você deve utilizar, né, o pisca-alerta aceso do seu veículo. Beleza? Luz alta. Facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Então, luz alta é aquela que, né, tem um foco maior, mais forte, e ele ilumina uma grande distância. Essa é a luz alta. É uma definição, né, gente? Para que a gente também saiba, né? Que aí o uso de luzes em veículos, muitas vezes as pessoas não têm noção, né? Do que é uma, do que é outra, e para que serve, né? Mas a gente vai ver aqui. Luz baixa. Facho de luz do veículo destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento e incômodo injustificáveis aos condutores e a outros usuários da via, que venham em sentido contrário. Uma luz muito utilizada, né? A luz baixa. A maioria das vezes utilizamos a luz baixa. Luz de freio. Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que se encontra atrás do veículo. No caso aqui, para quem está, né, atrás do veículo, é usado a luz de freio, ele percebe que o condutor da frente está utilizando essa luz, né? Que o condutor está aplicando o freio de serviço, ou seja, ele provavelmente vai parar, não é mesmo? Então, o condutor de trás já vai ficar atento, já vai diminuir a velocidade do seu veículo, já vai ficar preocupado, né? Por isso, essa grande atenção, né, no trânsito. Luz indicadora de direção, que é pisca-pisca. Nós falamos pisca-pisca, na verdade é luz indicadora de direção, tá, gente? Vocês têm que prestar atenção nesses dados, nesses detalhes, porque na hora de fazer a prova lá no Detran, vocês ficam perdidos nessa situação aqui, ó. O que é uma luz indicadora de direção, né? Se nós estamos todos os dias acostumados a falar pisca-pisca, né? Mas é luz indicadora de direção. Luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Luz de marcha ré. Luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha ré. Legal, né? Bem interessante é esse conhecimento das luzes, né? Luz de neblina. Tá aí uma luz, né, que meio confuso, né? Luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Então, essa é a luz de neblina. Né? Muitos carros não têm também essa luz de neblina, os carros mais antigos não têm, né? Luz de posição, que é a lanterna. Luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Então, essa luz de posição, que eles chamam de lanterna, né? Uma luz que fica atrás do veículo, ela mostra para quem está atrás desse veículo a largura exata que esse veículo tem, né? Para você não correr o risco aí, né? De repente não enxerga um lado, né? Você enxergando a largura do veículo, você já vai cuidar, né? Pisca-alerta. O pisca-alerta é a luz intermitente do veículo, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. É que assim, muita gente utiliza o alerta para qualquer coisa, né, gente? Deu uma chuva, utiliza o alerta. Né? Na verdade, não é recomendado utilizar o pisca-alerta em situação de chuva, né?
O alerta, ele deve ser, aí no caso de chuva, se usa somente a luz de posição, essa aqui, né? O alerta você deve usar normalmente com o veículo parado, imobilizado, tá? Então, deve tomar esse cuidado, porque geralmente o veículo deve estar imobilizado, né? Luz de rodagem diurna, o DRL, que eles chamam, né? É o farol voltado para a dianteira do veículo, a fim de torná-lo mais facilmente visível quando em circulação durante o período de dia, né? Eu acho que aqui termina, né, o caso das luzes. Vamos para frente. Uso de buzina. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve nas seguintes situações: para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Então, daí você dá um leve toque na buzina, né? Segundo o artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido acionar a buzina no período compreendido entre as 22 horas e as 6 horas em locais regulamentados pela sinalização. Ou seja, o uso de buzina, ele é proibido das 22 horas até as 6 da manhã, né? Quando o local é regulamentado pela sinalização. Há algum tempo, antes do novo código, e novo código não, dessa alteração no Código de Trânsito, ou adicionar algumas coisas, né, e modificaram outras, a buzina era proibida das 22 horas às 6 da manhã em qualquer situação dentro do perímetro urbano. Agora já não. É proibido acionar a buzina no período compreendido entre as 22 e as 6 da manhã em locais regulamentados pela sinalização. Entenderam? Ou seja, não é mais proibido utilizar a buzina nesse horário, se não for um local que não tenha sinalização. Interessante, né? Uma coisa nova. Isso aqui sempre caía lá no Detran, tá, gente? Bem fácil de cair. Só que não sei se eles fizeram essa alteração também. Estacionamento e parada. Estacionamento é a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário e para o embarque ou desembarque de passageiros. Parada é a imobilização dos veículos ou do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros. Então, gente, veja bem. Nós temos aí situações, né? Situações que às vezes a gente não sabe identificar. Aqui nós temos uma placa que diz estacionamento regulamentado. Veja bem, essa placa aqui não diz pode estacionar, permitido estacionar. Essa placa diz estacionamento regulamentado, tá? É isso que diz a placa. Ou seja, pode estacionar, sem problema nenhum. Agora, existe, lá na frente vocês vão ver, as placas que permite estacionar, mas não permite parar, né? Então, permite estacionar, proíbe estacionar, desculpa, mas não proíbe parar, porque existe outra placa que vem aí, né? Ela atravessa aqui o sinal de proibição e diz que é proibido estacionar, mas não é proibido parar. E depois tem aquela outra placa que faz uma cruz, um X, né? Que é proibido os dois. É proibido parar e estacionar. Nós vamos ver isso na frente, provavelmente logo em seguida. É proibido estacionar nas esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Então, nas esquinas é proibido estacionar, né? Mas
tem uma metragem, né, que você pode. Então, é proibido a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via, ou seja, do meio-fio, né, da linha transversal, do cruzamento, certo? Então, é proibido nesse caso. Vamos ver na frente. Os veículos, aqui, veículos de tração animal. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, que é o meio-fio, ou ao acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer às normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou pela entidade com circulação sobre a via. É isso, né? Circulação de motocicletas e motonetas. Essa parte aqui é bem interessante, gente, mas a gente vai falar né, a respeito disso, mesmo antes da parte de que a gente vai trabalhar com motocicleta, né? Nós vamos trabalhar com motocicleta logo em seguida. Né? Lá em direção defensiva, a gente vai ver aí, né, a direção defensiva para motociclistas, né? Ou pilotagem defensiva, como falam, né? Então, a gente já vai utilizar esses dados aqui para falar lá em pilotagem defensiva também, para, né, para adiantar alguma coisa. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança, isso é obrigatório, né? Com viseiras ou óculos de proteção, né? Conforme disposto na Resolução 453 de 2013 do CONTRAN. É nova essa lei, né? Segurando o guidão com as duas mãos, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Vocês sabem, né, que é capacete de segurança, que é jaqueta de couro, calça de couro, botas de borracha, né, luvas de couro. Esse é o vestuário do motociclista, né? Porém, numa cidade como a nossa, né, ou nossa região toda, é praticamente impossível. Muita gente trabalha de moto, não tem como utilizar esse tipo de vestuário, né? Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados utilizando capacete de segurança, com viseiro ou óculos protetores, conforme disposto na Resolução 453 de 2013 do CONTRAN. Em carro lateral, acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Mesma coisa, né? Ou seja, sendo piloto ou passageiro, tem que estar vestido da mesma forma, né? Com os mesmos equipamentos aí, né? Que é o capacete de segurança, né? E o óculos protetores. Crianças menores, olha, veja bem, gente, no vídeo que eu vou passar para vocês depois, vai estar lá que crianças menores de 7 anos não podem estar transitando na motocicleta, né? Aqui vocês já têm a realidade, o real de hoje, a lei que nós temos hoje, então está atualizado, né? Desde abril de 2021. Crianças menores de 10 anos ou que não tenham condições de cuidar da sua segurança não podem ser transportadas em motocicletas, motonetas e ciclomotores. Isso é simplesmente, gente, muito sério, tá? É proibido transportar crianças menores de 10 anos em motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, não tem nem o que falar, né, gente? Vou falar o quê? A criança não pode se cuidar sozinha, o risco é muito grande, e por vários motivos que a gente também conhece, né? A circulação de bicicletas, também outra situação. Ciclovia, pista própria destinada à circulação de ciclos,
separada fisicamente do tráfego comum. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixas. Então, é isso aqui, né, gente? As faixas de ciclista, elas são vermelhas, né, na cor vermelha. Então, isso chama-se ciclovia, né? Tá? Importante isso, né? Nós não temos as cidades, os municípios, né, mal planejados, cresceram muito rapidamente, então não teve tempo de um planejamento, né, condição. Então, assim, é difícil você colocar uma ciclovia, né? Mas em alguns lugares da nossa cidade, do nosso município, nós temos, né? E aí a gente deve obedecer isso, porque essa faixa é exclusivamente para ciclistas. E, além do mais, o ciclista também não pode transitar nas calçadas, tá? Embora muita gente não obedece essa lei, essa regra, mas a calçada foi feita para o pedestre, na frente a gente pode estar vendo isso, né? Então, o ciclista deve transitar sempre pelas ciclofaixas. Só que, claro, nós não temos às vezes, né? E aí ele precisa trafegar por aquela rota e não tem as faixas de, né? As ciclovias. Ciclofaixas, circulação de ciclistas ainda, né? Ciclofaixa, parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização específica, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade em circunscrição sobre a via. Será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Competições desportivas nas vias abertas à circulação. Isso é uma coisa nova, né? Nós não tínhamos ainda falado sobre isso ainda. Então, vamos ver aqui o que isso quer dizer. As provas ou competições desportivas, inclusive seus ensaios, em vias abertas à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas, caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros, prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Só que se, né, houver aí a necessidade de fazer uma competição desportiva nas vias abertas à circulação, né? E existe umas situações aí de competição que é somente com pedestre, né? Então fica bem mais fácil. Competições ainda. Artigo 173 do Código de Trânsito Brasileiro fala sobre disputar corrida. Né? Essa situação aqui já é uma situação seguinte. Se você disputar corrida dentro das vias, né, das vias abertas à circulação, aqui dentro da cidade, ou mesmo lá fora, né, e sem essas autorizações aí que nós vimos, né, você está cometendo uma infração gravíssima. Penalidade de multa 10 vezes, que no caso gravíssimo é R$ 293,47 e multiplicado por 10 dá R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir. Né? A pessoa fica suspensa o direito de dirigir automaticamente, sem precisar cumprir aquela pontuação, né, que vocês já sabem que mudou agora, né? As medidas administrativas é o recolhimento da CNH do condutor e a remoção dos veículos ou do veículo até o pátio. Parágrafo único diz o seguinte: aplica-se em dobro a multa prevista em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Ou seja,
Você cometeu essa infração hoje, daqui a, né, no período aí de 12 meses, você faz tudo novamente, né? Aí as coisas vão ficando sempre pior, né? Vai dobrando. Cinto de segurança é um dispositivo que garante a sua segurança em caso de acidentes. Além de fazer parte dos equipamentos obrigatórios, né, que é muito importante, ele faz parte dos equipamentos obrigatórios já há alguns anos, né? E aí, quem for pego, transitando, não fazendo uso do cinto de segurança, né, é multado também, né? Depois a gente vai ver na frente qual é a multa, né? Seu uso nas vias urbanas e rurais é exigido a todos os ocupantes do veículo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro do artigo 65. Diz o seguinte: é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo contrato. E aí, né, eu também não sei, na frente eles podem dar essa regulamentação aí, né? Atualmente são usados 3 tipos de cinto. O primeiro é o cinto pélvico, esse número 1 aqui, né? Ou subabdominal. Subabdominal. Equipamento que se ajusta na região pélvica. Então, aqui, né? Na barriguinha da pessoa. Aí o 2 é o cinto torácico ou diagonal. Nós já tivemos, assim, somente esses, né? Esse aqui, o cinto torácico ou diagonal, e o pélvico, né? Esse torácico, ele é equipamento que se ajusta na região do tórax em posição diagonal, né? Então, ele cobre aqui a parte do peito do passageiro ou condutor. E aqui nós temos o terceiro, que é o cinto de 3 pontos. Equipamentos que se ajusta na região do tórax e na região da pélvica, né? Que seria esse com esse. Então, eles fizeram um cinto muito mais eficiente, né? Utilizando os dois, né? Fazendo um só. Ficou ótimo, né? E é uma proteção. E a função deles é segurar, né, a pessoa, manter a pessoa dentro do veículo, que, por incrível que pareça, é o lugar mais seguro numa situação de acidente. Cinto de segurança ainda. Encosto de cabeça, vamos falar aqui do encosto de cabeça. A gente vai falar disso porque tanto o encosto de cabeça quanto o banco, o assento, eles são fundamentais, porque o cinto de segurança, ele só é eficiente se você estiver usando ele adequadamente, com o encosto de cabeça e com o assento bem ajustado, né? Então, vamos lá. Encosto de cabeça, proteção obrigatória para os assentos dos motoristas e passageiros, à exceção do passageiro do assento central traseiro, porque lá eles colocaram somente, eu não sei nos carros novos, né? Somente o pélvico, né? Sua altura deve estar acima de seus olhos e a distância não deve ser maior do que 7 centímetros no encosto de cabeça, tá? É necessário para proteger o pescoço em caso de colisão com o veículo de trás. Neste caso, né, quando não se usava um encosto de cabeça, nós tínhamos aí um problema muito sério, morria muita gente, uma simples colisão, né, traseira, a pessoa tinha lá o efeito chicote e acabava falecendo, né? Não tinha controle do pescoço no momento da batida, né? Artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, ó, é o que eu falei para vocês, né? É uma infração grave, penalidade de multa, R$ 195,23. É grave só, não é gravíssimo. A medida administrativa é a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Ou seja, quando nós falamos em retenção do veículo, nós estamos falando numa situação em que você pode arrumar o problema ali no local, né? Então, o veículo fica retido até que você resolva o problema. Quando é o caso do cinto de segurança, é muito fácil, né? O veículo fica ali
eles seguram o veículo, você coloca o cinto de segurança e aí você está liberado. Crianças e o cinto de segurança. As crianças com idade inferior a 10 anos, que não tenham atingido 1,45 m de altura, devem ser transportadas nos bancos traseiros usando individualmente cinto de segurança ou dispositivo de retenção equivalente, conforme a sua idade, peso e altura. Os dispositivos de retenção obrigatórios para os transportes de crianças são, aí nós vamos ver na frente, né? Aqui. Primeiramente, né, o bebê conforto, que é o número 1, que é esse aqui, até 1 ano de idade ou com peso de até 13 quilos. Aí, no caso, agora eles já incluíram o peso, antigamente não tinha o peso, agora já está incluso, né? Então, você vai utilizar para uma criança de até 1 ano de idade o bebê conforto. E também, no caso, até 13 quilos. Muitas vezes acontece de uma criança de até 1 ano ter mais de 13 quilos, né? Aí você vai mudar o equipamento aí de segurança, né? Aí você pode passar para a cadeirinha já, quando a criança já tem mais de 13 quilos, tá? A mesma coisa acontece o contrário. A criança tem menos de 13 quilos, mas já passou de 1 ano de idade. Então, você pode continuar com ela no bebê conforto, né? 2, cadeirinha. Superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos de idade, ou seja, a criança de 1 a 4 anos de idade deve estar na cadeirinha de segurança, né? Ou com peso entre 9 a 18 quilos, ou seja, a criança de 13 quilos pode já estar na cadeirinha a partir dos 9 quilos. Interessante, né? É bom porque eu acho isso aqui, ele vai ficando muito pequeno para a criança, né? Depois ele já pode estar na cadeirinha. E terceiro, o assento de elevação, que é esse daqui, né? É o 3. Assento de elevação, ou booster, né? E aqui não tem esse nome, mas eles chamam também de booster. Superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio de idade. Então, isso mantém, né? A idade é de 4 a 7 anos e meio, deve estar no assento de elevação, ou com até 1,45 m de altura e peso entre 15 e 36 kg. 4. Cinto de segurança, normal, para crianças superior a 7 anos e meio e inferior a 10 anos de idade, com altura superior a 1,45 m. Mas isso aqui não precisa nem falar, né, gente? Que todos os ocupantes do veículo, independente de ter 10 anos, 7 anos, deverão estar usando o cinto de segurança, né? Então, claro que até 10 anos a criança tem que estar no banco traseiro, né? Mas independente dela estar no banco traseiro ou com 11, 12 anos estiver no banco dianteiro, ela vai sempre ter que estar fazendo uso do cinto de segurança, né? Não é por causa da multa, não é por causa do valor nem da infração, né, da penalidade, mas sim pela segurança de cada um, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, que você tem que ter segurança e a tua família também. Isso é fundamental. Crianças e o cinto de segurança. Vamos ver o que diz aqui. O transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura, nas seguintes situações. Quando o veículo for dotado exclusivamente desse banco, ou seja, não tem banco traseiro. Então, você pode utilizar o banco dianteiro para colocar a criança, não tem problema nenhum, tá? Mas só nesses casos e também quando a quantidade de crianças com essa idade exceder a lotação do banco traseiro. Ou seja, você só pode carregar 3 crianças no banco de trás, mas você tem 4 crianças para carregar. Então, quem vai na frente? Vai na frente a criança que tiver maior peso e altura, tá? Quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura, ela também já pode estar, né, no banco da frente, tá?
É isso. Agora nós vamos falar sobre os registros do veículo, que nós não falamos ainda, né? Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, quadriciclo e ciclo elétrico deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário. Registrado o veículo, será expedido o CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e ou digital, vinculado ao CLA, Certificado de Licenciamento Anual. O CLA é o Certificado de Licenciamento Anual. O CRV é o documento de segurança que se destina a comprovar que o veículo, com as características nele descritas, está no cadastro de veículos do DETRAN. Sua emissão são as mesmas condições para o licenciamento anual do veículo. Certo? Então, aqui é uma explicaçãozinha sobre esses documentos, né? Como é que funciona. Aqui ainda, será obrigatório a expedição de um novo certificado de registro de veículo quando? Certificado de registro de veículo, gente, é aquele que você usa para vender o seu veículo, né? Transferência de propriedade, usa para mudança de endereço, alteração de endereço, tá? Mas aqui já vai ter alguma coisa. Então, no registro de veículo, no licenciamento anual do veículo, na transferência de propriedade, né, você usa para isso, na mudança de município, de domicílio, de município, de residência do proprietário, na alteração de qualquer característica do veículo ou caso de remarcação de chassi, e também na mudança de categoria, né, ou seja, o veículo ele foi alterado, foi feita uma mudança nele, ele era um veículo normal de passeio, vamos dizer, depois você transformou ele num veículo de carga, então ele mudou a categoria, você vai lá e faz essa alteração. Registro de veículo. Para transferência de propriedade do veículo, fica instituída a autorização para transferência de propriedade do veículo em meio digital, ATPV-E. Na versão impressa, a ATPV-E deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma, assim como o CRV em papel moeda, documento verde, que ainda é válido para veículos registrados até 4 de janeiro de 2021. Código do RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, RENAVAN é uma sigla e ela quer dizer Registro Nacional de Veículos Automotores. É o número de identificação dos veículos registrados nos DETRANs e vem gravado o CRV. O código do RENAVAN é permanente para um dado veículo, não podendo, em hipótese alguma, ser alterado, mesmo que o veículo seja transferido para outra unidade da federação. Esse código do RENAVAN não pode ser alterado. Identificação do veículo. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. A gravação será realizada pelo fabricante ou pelo montador de modo a identificar o veículo, o fabricante e suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. Confira o modelo. Aqui tem o modelinho, né? O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteiras e traseiras, ou seja, lá fora, né, quando eles querem identificar um veículo, eles vão observar o quê? As placas dianteiras e traseiras, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecendo às especificações e modelos do CONTRAN. Então, aqui nós temos a classificação dos veículos. Veículo quanto à tração. O que é tração?
Tração é o que move o veículo, o que faz o veículo sair do lugar, né? Isso é tração. Então, quanto à tração, nós temos automotor, que é movido pelo motor, elétrico é movido pela eletricidade, propulsão humana é o homem que impulsiona, né? Que pedala, que puxa, que empurra. Tração animal é o animal que carrega, né? Reboque, que é esse objeto aqui, né? Que é essa carga, é aquele veículo que, né? Carrega carga, no caso, e semi-reboque. Semi-reboque é esse, né? Ele é meio, né? É diferente um pouquinho do reboque. Veículo quanto à espécie, nós temos de passageiros, bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque e charrete. Lembrando que o reboque ou semi-reboque, eles são puxados, né, por outro veículo. Tá? Continuando. Classificação dos veículos ainda. De carga, né? Continuação daquele. Motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque ou semi-reboque, carroça, carro de mão. Então, são veículos de carga. Veículo misto é a caminhoneta, utilitário e outros. Né? Eles são mistos, ele tem o passageiro e a carga no mesmo compartimento. Né? Veículo de corrida. Né, são os veículos utilizados aí para fazer competições, né? Veículo de tração, nós temos o caminhão, trator, trator de rodas, trator de esteiras, trator misto. Os especiais são os veículos feitos exclusivamente para, né, para aquela situação. Né? Por exemplo, as pessoas com deficiência, eles têm aí alguns veículos especiais, é claro que não na aparência, mas interior dele, né? Veículos de coleção são aqueles que são, né, colecionados por pessoas. Né? Eles usam comprar veículos e fazer uma coleção. Depois aqui a classificação do veículo quanto à categoria, nós temos as categorias identificadas pelas cores das placas. Né? Em particular é essa placa aqui que todo mundo já conhece, que é o cinza com letras pretas, né? Tanto da moto quanto do veículo. Essa azul, emissão diplomática, oficial, aluguel, aprendizagem, que é da autoescola, colecionador, que é preta com branco, preta com cinza, né? Experiência, fabricante, né? Toda vez que você vai fazer teste num veículo, né? Um veículo novo, eles são obrigados a colocar essa placa verde. E de representação, né? Diplomática, no caso aqui, veículos oficiais no caso, governamental, né? No caso. Placas padrão Mercosul. Aí nós temos essa aqui, que é dos nossos veículos, tanto da moto quanto do carro. Aí comercial de aluguel e aprendizagem, oficial de representação, diplomática consular, especiais de experiência, fabricante, coleção, né? A resolução número 780/2019, CONTRAN, dispõe sobre o novo sistema de placa de identificação veicular, PIV, padrão Mercosul. Este modelo é exigido nos casos de primeiro emplacamento do veículo, substituição de qualquer das placas em decorrência da mudança de categoria do veículo, furto, extravio ou roubo ou dano da referida placa, né? Mudança de município ou estado. Então, assim, se você vai vender o seu veículo, você já tem que colocar uma placa, no caso aí, quando você muda de estado, né, de município, você já tem que fazer a mudança de placa, né? Se você vende o veículo, não é necessário, mas aí também vai, né, a gente que decide. Limites de peso e dimensões do veículo. As dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes: largura máxima, comprimento total. Então,
2,6, né, ou 2,60 m, altura máxima 4,40 m. Então, aqui nós temos largura máxima, veículos simples, 14 metros, né? E altura máxima, veículos articulados de 18 metros e veículos com reboque de 19,80 metros. 19 metros e 80 centímetros. Aqui 18,60, que eu li só 18, né? Limites de peso ainda, os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo na superfície das vias públicas são os seguintes: peso bruto total por unidade ou combinação de veículo, peso bruto por eixo isolado. Então, tem lá as placas, né, gente? Quando você transita, você já vai observando aí essa placa de sinalização, né? Tem até 45 toneladas e aqui 10 toneladas. A circulação de veículos com suas dimensões ou sua carga superiores aos limites estabelecidos pelo CONTRAN poderá ser permitida mediante autorização especial de trânsito, AET, com prazo certo, válido para cada viagem, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, né? Classificação das vias. Isso aqui é bem interessante isso aqui, gente, porque cai bastante lá no Detran sobre isso, tá? Vias são superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Essa questão pode cair no Detran, tá, gente? Então, assim, as vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, e cai exatamente desse jeito. Classificam-se em vias urbanas e vias rurais. Via urbana são ruas, avenidas, vielas, caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis e edifícios ao longo de sua extensão. Via de trânsito rápido, caracterizado por acessos especiais, com trânsito livre, sem interseção em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em nível. Via arterial, caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora, destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Via local, caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou áreas restritas. Aí nós vamos falar das vias rurais. Gente, eu não estou detalhando isso aqui, porque no próximo vídeo que eu for passar para vocês, na próxima aula que eu vou dar para vocês, eu vou trabalhar essa classificação das vias com mais detalhes, já estou trabalhando lá com mais detalhes, tá? Então, não é necessário eu detalhar isso aqui, tá? Via rural, estradas e rodovias situadas fora das áreas urbanas, nós chamamos de via rural. Então, a estrada é uma via rural não pavimentada, não tem asfalto. Já a rodovia é uma via rural pavimentada, ou seja, ela é asfaltada. Rodovia ou estrada vicinal é via de caráter secundário destinada a interligar municípios, ligar estradas e locais às arteriais, proporcionar acesso a propriedades ou escoamento de produções agrícolas. Vicinais pavimentadas são as denominadas rodovias vicinais e as não pavimentadas, estradas vicinais. Beleza?
Artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: a velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização. Caso não tenha essa sinalização, né, daí você vai mudar um pouquinho, depois nós vamos ver isso. Obedecidas as suas características técnicas e as condições de trânsito. Porém, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de com vias de trânsito rápido, 80 km por hora, vias arteriais, 60 km por hora, que são vias urbanas dentro da cidade, né? Vias coletoras, 40 km por hora, vias locais, 30 km por hora. Nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, e 90 km por hora para os demais veículos. Já na pista simples, que não é duplicada, né? 100 km por hora para automóveis e caminhonetas e motocicletas e 90 km por hora para os demais veículos. Já nas estradas é 60 km por hora para todos os veículos. O órgão ou a entidade de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquela estabelecida no artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, essas que nós falamos agora. Né? A classificação das vias. Artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro diz que a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais de trânsito e da via, né? Seria, no caso, chuva, noite e assim por diante, né? Então, a velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima permitida. Fiscalização eletrônica, videomonitoramento das vias. É composta por equipamentos fixos, controlador ou redutor, este último denominado por lombada eletrônica, e portátil, que produzem provas fotográficas da infração, registrando principalmente a identificação do veículo, placa, marca e modelo, a velocidade regulamentada para o local da via em quilômetros/hora e a velocidade medida do veículo em quilômetros/hora. A fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias com sinalização de regulamentação de velocidade máxima permitida, placa R19, e devendo ser sinalizada também junto ao medidor fixo. Resolução número 798/2020 do CONTRAN. Veículos cujas infrações tenham sido estabelecidas por intermédio de videomonitoramento em vias devidamente sinalizadas para este fim, também poderão ser autuados. Ou seja, onde tem esse monitoramento aqui, né, você pode ser multado. Beleza, gente? Então, essa parte aqui nós já finalizamos, né? E já voltamos continuando o assunto.